Olá, meus caros. Então, dando sequência aqui à nossa aula, nós vamos analisar agora. Então, nós temos um fato muito importante que acontece durante esse período aí, né, que nós denominamos aqui de República Velha ou República dos Coronéis, que vai de 1889 a 1930, que é a chegada dos trilhos ao território goiano. A região sudeste já havia experimentado ao longo do século XIX, né, um significativo desenvolvimento a partir do avanço dos trilhos. Ferrovia essa financiada aí principalmente com capitais ingleses, né? E a ferrovia já estava em Araguari, Minas Gerais, a região conhecida aqui como Triângulo Mineiro, né? Desde o final do século XIX. A ferrovia já havia chegado a Araguari e ali tinha o seu ponto final. Havia então já um rádio de Goiás então, né? Mas somente no início do século XX, a partir de 1907, foi retomada essa obra, então, de extensão dos trilhos em direção ao território goiano. E essa ferrovia, então, ela chega a Goiás, ela alcança o território goiano e entra em operação no ano de 1913. Tá? A obra, então, é retomada aí em 1907 e em 1913 começa essa operação, o trem, então, alcançando o território goiano. E este é um ponto significativo, tá, que vai marcar aí o que podemos dizer de uma ferrovia já havia proporcionado à região do Triângulo Mineiro, né, um significativo desenvolvimento dos trilhos. Esse processo de expansão dos trilhos está ligado também ao processo de expansão da cafeicultura. A cafeicultura, então, foi ocupando as melhores áreas agricultáveis da região sudeste e, com isso, foi ampliando, né, a fronteira agrícola em direção ao que hoje que nós chamamos aí de região centro-oeste, em direção a Goiás. Tá? Então, precisamos entender essa expansão dos trilhos dentro desse processo de expansão da cafeicultura. A cafeicultura, então, no sudeste do país, ela vai ocupando as terras mais propícias para a agricultura, né, e vai empurrando essa fronteira agrícola rumo ao interior do país. E nesse ponto, então, é que nós podemos entender a expansão dos trilhos ao território goiano, né, nessa incorporação, nessa expansão de uma fronteira agrícola rumo ao interior do país, ok? Bom, né, a chegada dos trilhos, então, ela provoca alguma mudança nesse território, provoca o surgimento de estradas, como eu falei ali, você tem uma inserção de Goiás nessa economia nacional, né, e serviu também para estabilizar algumas cidades, então, existentes, proporcionar a outras o crescimento e até mesmo proporcionar o surgimento de novas cidades em Goiás. Tá? Então, os trilhos tiveram esse papel também no desenvolvimento, na expansão populacional do território goiano. Bom, alguns pontos que eu quero que você destaque aí, eu quero que você abra nota aí no teu caderno, no teu material de estudo, acerca dos avanços dos trilhos no território goiano. Tá? Então vamos lá. Nós já havíamos analisado na aula passada que a pecuária era então o principal produto de exportação de Goiás. E era a pecuária em que condição, né? Em que situação? Era o gado vivo, né? Que era então comercializado ou com a região do Triângulo Mineiro ou com o Oeste Baiano. De forma tal que o produtor percebia uma baixa remuneração por esse produto. A expansão dos trilhos, tome nota aí, ela possibilitará, né, um primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, ela possibilitou então, né, uma diversificação das exportações goianas. Então este é o primeiro ponto que eu quero que você tome nota aí, né? Então a chegada dos trilhos aí possibilitou, né, primeiro ponto, diversificação das exportações goianas. Por que diversificação? Vejam só. Então, a pecuária era o principal produto de exportação e era o gado vivo, né? O gado, então, autotransportado até o seu destino. Com a chegada dos trilhos, esse gado continua a ser exportado vivo também, né? Principalmente porque o gado que era comercializado era aquele gado de descarte, né? Era um gado que ainda ia para a engorda para depois partir para o abate, né? Que seria uma terceira etapa aí desse processo. Tá? Então, Goiás participava desse primeiro. Mas com o avanço dos trilhos no território goiano, possibilitou também a Goiás já exportar esse gado gordo para o abate. Tá? Mas o que foi mais significativo foi a implantada das chamadas charqueadas ao longo dos trilhos. O que eram essas charqueadas? Eram os locais em que esse gado era abatido, a carne salgada e então exportada pelos trilhos. Veja só, desta forma já ocorria aí, né, uma agregação de valor
ao produto. Tá? Então o gado já não mais sendo transportado ali, né, autotransportado, o gado pelas estradas, mas sim já a carne abatida, salgada e alcançando então o seu mercado consumidor, o seu destino, que era São Paulo. Né? Mas além então de exportar agora tanto o gado vivo, gordo, para o abate, como também o charque, possibilitou a Goiás a exportação de outros gêneros alimentícios. Né? Então a exportação do arroz, do café, do algodão. Tá? Então foram produtos que Goiás também passou a produzir a manteiga, né? Passou a produzir o queijo e exportar pelos trilhos. Então está aí o primeiro ponto que eu quero que você tome nota, que foi então a diversificação das exportações goianas. Tá? Então o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, né, como uma consequência do avanço dos trilhos para Goiás, uma consequência positiva. Outro ponto importante, se Goiás passou a exportar mais e agregando valor também ao seu principal produto, que era a carne, isso obviamente aumentou a arrecadação de impostos. Então, o segundo ponto que eu quero que você tome nota aí é isso, né? Aumento na arrecadação de impostos. Por quê? Porque Goiás passou a exportar mais produtos do que exportava antes, né? E no caso da carne, que era o seu principal produto, né, o gado vivo em pé, além do gado vivo em pé que ele continuou a exportar, possibilitou também a exportação do charque, né? Agregando valor a esse produto. Outro ponto importante que merece destaque aí, o terceiro ponto, né, foi a abertura de estradas. Então, com o avanço dos trilhos no território goiano, houve a necessidade de abrir estradas ligando as propriedades a essa via férrea, para que possibilitasse então o escoamento dessa produção. Então, um outro desdobramento do avanço dos trilhos é a abertura de estradas, né, para ligar as terras que estavam aí na área de influência dessa ferrovia ao eixo ferroviário, então, que entra em operação a partir do ano de 1913. E claro, né, se essas terras então podem produzir mais e alcançar assim mercados consumidores, essas terras passam por um processo de valorização. Então, as terras que estão na área de influência dessa ferrovia, né, a linha férrea aí, essas terras então passaram por um processo de valorização, agregaram valor também a essas terras, pela facilidade que se tinha então de produzir nelas e conseguir escoar esse produto, conseguir colocá-lo em mercados consumidores. Então, está aí um outro ponto que você deve anotar, né, o quarto item, valorização das terras em Goiás. E um outro ponto, então, que nós vamos ter aí como marco importante, é que a ferrovia, ela promove a inserção de Goiás na economia nacional. Porém, vejam só, quando eu falo promove a inserção de Goiás na economia nacional, essa inserção, ela não vai alcançar todo o território goiano. Nós temos que entender que essa ferrovia, ela avança, vocês vão entender, esse material está de apoio aí para vocês, acompanhe aí por favor, né? Aqui tem um mapa de Goiás no período, né? E aqui está o pontinho, ó, a área de influência dessa ferrovia que ela deveria alcançar até Goiás, a capital do estado, tá? O que não aconteceu, tudo bem? O que não aconteceu, essa ferrovia, ela chegou a Goiânia em 1951, a Campinas em 1955 e aí parou. Tá? Não avançou mais essa via férrea no território goiano, mas pelo projeto ela alcançaria a capital do estado, Goiás, né? Ela que avançou aqui, ó, pelo sul de Goiás, né? Entrando aqui, atravessando o rio Paranaíba, né? Próximo aqui, passando próximo a Catalão, passando entre Catalão, Corumbaíba, Caldas Novas, né? Indo aqui em direção a Anápolis. E era a intenção, então, o projeto era que chegasse à cidade de Goiás, a capital do estado, o que não aconteceu. Essa ferrovia, ela avançou somente até Campinas, tá? Em 1955 e aí parou, né? Não foi dada sequência ao seu projeto aí para que alcançasse, então, a cidade de Goiás. Mas vejam só, essa ferrovia, então, ela vai privilegiar a população do sul de Goiás. Então não é todo o território goiano que será beneficiado pelo avanço dos trilhos, tá, em Goiás. É a população, é a região sudeste do estado. Nesse momento também abre-se um caminho por terra, né, ligando aqui também o sul do estado a Minas Gerais. Então nesse momento a região sul de Goiás vai experimentar o maior dinamismo econômico do que as demais regiões do território, né? E sobretudo a região norte, que vive numa situação de grande isolamento.
Então a ferrovia, ela marca essa inserção de Goiás na economia nacional. Mas volto a frisar com você, tá? É uma tímida inserção, já que essa ferrovia não vai beneficiar todo o território goiano. Os produtores que serão aí privilegiados são os produtores do Sul, que ganharão aí, né, poder econômico e, consequentemente, poder político. Tá? Então há esse ganho aí para essa elite do sul de Goiás, né? que está instalada aí nessa área de expansão da via férrea. Então deixando isso bem claro. Mas ela marca sim a inserção de Goiás na economia nacional, mas por si só não foi o fator determinante para o desenvolvimento do território goiano. Tá? Isso aí que nós vamos entender mais à frente. Mas eu quero que você tenha isso bem claro. As questões que aparecem, né, em concurso abordando a temática do avanço dos trilhos a Goiás sempre frisam isso, né? A ferrovia como um marco no início do século XX, lembrando que ela entra em operação no ano de 1913, tá? Alcançando Pires do Rio, a região de Pires do Rio, alcançando o rio Corumbá. Inclusive tem até aqui uma imagem da antiga ponte, né? No material de apoio isso aí vai ficar mais claro para você, né? A antiga ponte que foi construída lá no início do século, né? Para justamente aí avançar esses trilhos no território goiano. Então ela chegou a Pires do Rio em 1913 e entra ali em operação. Ficou parada ali, né, aguardando a construção da ponte por uma década, né, e só na década seguinte, só na década de 20, é que essa ponte então ficou pronta e a ferrovia pôde avançar mais pelo território goiano. Mas ela então é o marco, né, da inserção de Goiás na economia nacional, porém sempre frisando, né, uma inserção ainda muito tímida, né? Muito tímida porque essa ferrovia ela privilegiou apenas a região sul de Goiás. Ela não cortou todo o território goiano, nem mesmo chegou à capital como estava previsto, né? Que fosse a cidade de Goiás, alcançando ali o Vale do Araguaia, certo? Aqui inclusive nós temos até uma imagem, né, da antiga locomotiva que hoje está ali ao lado da estação ferroviária, que hoje é um monumento histórico, né, na cidade de Goiânia. Está desativada a ferrovia no trecho dela de Goiânia. Ela chega ao município de Senador Canedo, que é o município aqui da região metropolitana de Goiânia. Essa ferrovia chega também ao município de Anápolis, né? Ela avançou no território goiano. Chegou a Anápolis, tome nota disso, tá? No ano de 1935. Né? Em Goiânia ela chegou em 1951 e a Campinas em 1955. E aí parou, não avançou mais. Nós tivemos, na verdade, né, o retrocesso, já que o trecho dela de Goiânia e Campinas foi desativado. Ela chega, ela alcança hoje, está em operação, né, mas até o município Senador Canedo, aqui na região metropolitana, alcança também o município de Anápolis e Brasília. Né? Essa antiga estrada de ferro Goiás, que era o nome dela então, né, Estrada de Ferro Goiás, ela hoje é a chamada Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, que liga Goiás, né, Brasília, aos portos do Sudeste. Ela que é operada hoje pela Vale. Né? A Vale é uma grande operadora logística e opera, dentre outras ferrovias, também a Estrada de Ferro Goiás, tá, que liga o Goiás aos portos do Sudeste. Então, olha só, né, a chegada dos trilhos ao território goiano foi muito importante para desenvolver essa região sul, né, para trazer um maior dinamismo para Goiás, mas por si só não é o fator de maior desenvolvimento para o território goiano. Esse maior desenvolvimento ele só será alcançado mesmo, né, a partir da construção de Brasília, na segunda metade do século XX. Então, na primeira metade, um ponto significativo é o avanço dos trilhos. Na segunda metade será a construção de Brasília, que nós analisaremos esse tópico na próxima aula, ok? Então, olha só, um ponto importante aqui, né? A chegada dos trilhos aí, então, ela permitiu que a retenção de um excedente produtivo, né? Ela agregou valor a alguns produtos goianos, que passaram a ser exportados diretamente de Goiás. Né? Antes do avanço dos trilhos, a porção mais ao sul já estava colocando os seus produtos ali, né, nas mãos das casas de comércio, né, dos agentes financeiros do Triângulo Mineiro, que já estavam financiando parte da produção no sul de Goiás. Mas acabavam impondo ali aos produtores o preço que eles queriam, já que eles controlavam o comércio e Goiás não tinha outra alternativa. Porém, com o avanço dos trilhos no território goiano, esses produtores do sul já passaram a ter aí, né, melhores condições
para colocar o seu produto em outros mercados, né? Mas ainda lembrando que de forma tímida, né? A ferrovia não é o fator determinante para o desenvolvimento econômico de Goiás, mas possibilitou às elites do Sul ganhos significativos. Tanto é que a elite sediada em Vila Boa, né, passou a ser acusada, sobretudo o senador Leopoldo de Bulhões, né, era constantemente acusado de criar dificuldades para o avanço dos trilhos no território goiano. O temor seria de que essa elite do sul de Goiás, beneficiada pelo avanço dos trilhos, né, crescendo economicamente, pudesse também tomar o poder político que estava concentrado nas elites sediadas na cidade de Goiás, sediadas na capital. Então, o senador Leopoldo de Bulhões foi inúmeras vezes acusado, né, de usar a sua influência para impedir o avanço dos trilhos em Goiás, né? Mas o fato é que esse avanço ele foi acontecendo de forma lenta, né, de forma muito tímida, mas foi criando um eixo de desenvolvimento econômico, tá, no sul de Goiás, em torno dessa via férrea. Então tá aí alguns apontamentos importantes para que a gente possa entender melhor, né, essa questão da ferrovia em Goiás, tá? Um outro ponto importante que nós temos aqui nesse período é a questão da imigração. Além dos trilhos, né, Goiás começa a receber também algumas levas de imigrantes. Isso era parte da política nacional de atrair uma mão de obra para o território brasileiro. Lembrando que quando ocorreu a abolição da escravidão, esses escravos então libertos, né, não foram inicialmente incorporados, plenamente incorporados aí como mão de obra. O Brasil então atraiu imigrantes para utilizá-los em substituição a essa mão de obra escrava liberta, né? Então, esses escravos, os ex-escravos, então, né, aí ele sobrou a rua, né, sobrou a formação de favelas. E o Brasil, então, começa a incentivar a vinda de imigrantes de várias partes do mundo para ser utilizado aqui como mão de obra. Então, em Goiás, nós tivemos, em 1912, né, a chegada de italianos, né, que se instalaram na região de Nova Veneza. Nova Veneza, aí, que todos os anos, né, nos brinda aí com um festival gastronômico, né, um festival aí, de comida italiana. Nós tivemos também a chegada dos portugueses em 1920, se instalando também na região de Campinas. Tivemos a chegada dos alemães em 1924 na colônia de Uvá, né, essa colônia que fracassou. Havia uma promessa por parte do governo de conceder, né, a esses imigrantes, além das terras, o apoio, a assessoria técnica para que eles pudessem, então, desenvolver a agricultura, se fixar no território, né, promover o desenvolvimento da região. O fato é que essa promessa ela não se concretizou. Então, vocês imaginem só, né? Para quem conhece Goiás, a região ali de Goiás, da cidade de Goiás, um calor muito forte, e trouxeram então alemães para habitar essa região, né? Uma terra fraca para a agricultura, sem a devida assistência, sem o apoio que foi prometido, e acabou que essa colônia fracassou. Essa colônia de Uvá, ela fracassou, e a maioria dos alemães, então, simplesmente partiram dali, foram para outras regiões que lhes eram mais convenientes, de tal forma que esse projeto, então, ele não prosperou. Nós tivemos também a chegada de japoneses a Goiás, lembrando que o Brasil, né, o Brasil de maneira geral, é o país que tem aí um grande número de japoneses, de descendentes de japoneses. O Brasil hoje tem uma relação muito forte com o Japão também por isso, né? O Japão olha para o Brasil e vê no Brasil segurança alimentar também, já que o Brasil é um fornecedor de alimentos para os japoneses. Então nós tivemos aí a chegada de imigrantes de várias nacionalidades, que passaram então a compor a população de Goiás. Lembrando que essas levas, né, de imigrantes foi fruto aí de uma política nacional de atração. E isso já era um pedido, inclusive, da elite agrária de Goiás desde o século anterior. Tá? Outras regiões do país já estavam recebendo imigrantes vindos de várias partes
do mundo. E o Brasil, então, Goiás, então, né, a elite de Goiás, então, já vinha pedindo também esse incentivo para a vinda de imigrantes, precisava de mão de obra. Um dos pontos que eu destaquei com vocês aqui na aula passada, em relação aos problemas enfrentados por Goiás, né, ao longo aí do século XIX, ao longo da expansão da pecuária, era justamente a escassez de mão de obra. Então, a escassez de mão de obra, sobretudo para o trabalho agrícola, né? Já que Goiás era um estado agrário. Então, carecia dessa mão de obra e uma mão de obra que tivesse também capacidade técnica para trabalhar, para cultivar a terra. Então, era uma reivindicação antiga e que foi, então, atendida no início do século XX, primeiro aí com a chegada dos italianos, depois portugueses, alemães, japoneses, e aí foi chegando, né, de diversas nacionalidades. Não paramos nessas aí não. Estou apenas citando algumas, né, para que você esteja ciente da vinda desses imigrantes para o território goiano, já aí a partir do início do século XX. Tá ok? Japoneses aí que se instalaram aqui na região de Campinas, na região de Santa Cruz, na região de Anápolis, tá? Então nós temos aí um forte contingente aí de pessoas que vieram do Japão e que fazem parte, que se integraram bem, né, ao nosso território. Tanto é que aqui em Goiânia nós temos o festival, né, que celebra aí a cultura japonesa todos os anos. É uma festa muito bonita que reúne um número muito grande de pessoas todos os anos e marca, né, um marco aí dessa presença forte dos japoneses também em Goiás, ok? Bom, então, de maneira geral, esse é o cenário de Goiás, né, nesse período aí que nós chamamos de República Velha, essa república que vai de 1889 a 1930. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da gestão desse território, né, era um governo, que nós podemos dizer, um governo fraco. Goiás era um estado pouco expressivo no plano nacional, tá? Era um território, então, dominado aí pelos coronéis. Eu quero que você tenha isso sempre em mente. Do ponto de vista político, né, nós vamos destacar aqui que uma característica da política nesse período era o poder descentralizado. Como assim o poder descentralizado? Vamos lá, nós vimos, né, as elites que comandaram Goiás nesse período. O grupo bulhônico, o grupo xavierista, o grupo caiadista. Muito bem, então vamos pegar aqui, por exemplo, no final desse período, de 1912 a 1930, em que nós temos a hegemonia do grupo caiadista, representando Goiás no plano nacional, porém, né, no território goiano, nas suas diferentes regiões, você tinha ali os coronéis fazendo o que bem entendiam. Tá? O problema estava apenas em se um determinado grupo, tentasse tomar o poder, né, daquele que estava representando Goiás no plano nacional. Fora isso, né, nas diferentes regiões de Goiás, cada coronel, cada chefe político ali da região fazia o que bem entendia. Então, essa é uma característica dessa República Velha, é um poder descentralizado. No plano nacional também, né, não se tinha um projeto de nação. Para vocês terem uma ideia, nesse período, o Brasil era um país dependente de outros países, até mesmo para a sua alimentação. O Brasil era um país que não possuía autonomia alimentar. Né? E isso vai ficando claro quando vem a Primeira Guerra, depois vem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e que foi uma catástrofe para o Brasil, porque o Brasil tinha como sustentação da sua economia basicamente a cafeicultura. Né? O principal produto de exportação do Brasil, e quase que o único, era o café. E o Brasil, então, importava praticamente tudo de produtos manufaturados. Então, uma economia fortemente dependente de um único produto, né, e pouco industrializada, que precisava adquirir, então, produtos manufaturados de outras regiões, né, do mundo, mas não produzia aqui. Então, exportava um produto de baixo valor agregado e importava praticamente tudo de manufaturados. Isso vai colocando essa República Velha numa situação que limite. Você tem uma população mais carente, mais pobre, que está totalmente alheia a essa política. Você tem uma parte significativa da elite também que está fora do poder, porque aqueles que ocupam o poder estão ali apenas para satisfazer os interesses do seu grupo,
tá? Não há, volto a frisar com vocês, não há um pensamento nacional, tá? Não há um projeto de desenvolvimento nacional. Cada grupo que está no poder está ali apenas defendendo os interesses do seu grupo, da sua articulação política ali, mas não há um projeto de nação. E tudo isso vai chegando a um limite. Em Goiás, por exemplo, nós podemos citar, né, em 1925, o governo caiadista baixa um decreto proibindo a exportação de gêneros alimentícios. E vejam só, né, o argumento era de que a exportação de gêneros alimentícios estava provocando o desabastecimento em Goiás. Mas o fato era que quem estava se beneficiando aí dessa exportação de gêneros alimentícios? Quem estava se beneficiando era justamente a elite do Sul, né? Que já tinha sido alcançada aí pela via férrea e que tinha então a possibilidade de exportar os seus produtos em direção a São Paulo, né? Em direção aí ao estado de São Paulo. Então esse decreto atinge duramente essa elite do Sul, que estava fora da representação de Goiás no plano nacional e que estava acabando sendo submetida aí, né, pelo governo da cidade a reduzir aí os seus lucros, a reduzir aí a sua renda, a sua arrecadação, em razão desse decreto que proibia a exportação de gêneros alimentícios. Então toda essa insatisfação, ela acaba sendo canalizada para um processo revolucionário. Em 1930, ocorrem então as eleições presidenciais, pelo acordo que existia entre paulistas e mineiros. Nós tínhamos ali um presidente paulista, Washington Luiz, e havia chegado então o momento de Washington Luiz apoiar um candidato de Minas Gerais à presidência da República, o que não acontece, né? Os paulistas romperam esse acordo com os mineiros e Washington Luiz apoia um outro candidato paulista, Júlio Prestes, para a presidência da República. Contra a candidatura de Júlio Prestes, nós temos a candidatura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tendo como vice, né, João Pessoa, um paraibano. Muito bem, Getúlio e João Pessoa perdem essa eleição, logo após tem um assassinato ali de João Pessoa, né, e a situação de insatisfação era tamanha que Getúlio Vargas decide então marchar em direção ao Rio de Janeiro e depor o presidente da República. E isso aconteceu, então, em 1930, em outubro de 1930, Getúlio Vargas, através de um golpe, né, consegue, então, depor o presidente Washington Luiz. Júlio Prestes, que havia vencido as eleições, né, havia vencido o pleito eleitoral contra Getúlio Vargas, nem chegou a assumir a presidência da República. Tá? Não chegou, então, a assumir esse posto. Foi impedido, já que o presidente em exercício, Washington Luiz, foi deposto nesse golpe dado por Getúlio Vargas no ano de 1930. E esse golpe, então, promoveu mudanças significativas em Goiás. Tá? A ascensão, então, de Pedro do Vico, membro da oligarquia ligada ao sul de Goiás, mais precisamente ao sudoeste goiano, a região de Rio Verde, que passou, então, a ocupar o comando de Goiás após esse processo revolucionário de 1930. Processo esse que nós analisaremos no próximo bloco. Obrigado e até a próxima.